Do dia 3 ao dia 5 de novembro, a Universidade Federal do Sul da Bahia, por meio do programa de pós-graduação em Biosistemas, estará promovendo no Centro de Formação de Ciências Agroflorestais da UFSB, em Itabuna, o terceiro workshop de plantas medicinais e fitoprodutos da Mata Atlântica. E é claro que a TV Cacau quer saber mais, né? E também te informar sobre este grande evento que vai reunir aí educação, ciência, meio ambiente e tecnologia. Então, por isso, o Papo Produtivo de hoje é com a coordenadora deste evento, a doutora Janaína Velasquez, que vem nos esclarecer sobre este workshop que traz esta temática tão importante para a nossa ciência. Doutora Janaína, muito obrigada pela tua presença aqui. Uma honra conversar contigo, principalmente sobre esse assunto tão importante para todos nós. Seja muito bem-vindo ao Papo Produtivo aqui da TV Cacau. Ariana, eu que agradeço a confiança de vocês no evento, a divulgação que vocês estão fazendo, é uma parceria maravilhosa, né? E pode ficar à vontade para fazer as perguntas, né? É um evento que começou com um projeto de extensão, na verdade, em 2019. Não sei se você quer, eu posso contar um pouquinho do histórico, né? Quero sim, eu quero justamente que você já comece falando, o terceiro evento, né? O terceiro workshop, então fala um pouquinho dessa trajetória, desse workshop aqui, como é que foi a receptividade, como é que está principalmente a expectativa de vocês. Então, em 2019, nós implantamos um projeto de extensão, né, junto com a Reitoria de Extensão, que recebeu o nome de Fitoprodutos na Valoração Econômica da Cabruca. E a gente tinha como objetivo trabalhar a capacitação de mulheres do campo em assentamentos ou pequenas produtoras rurais, né, que ficavam naquela dependência da sazonalidade do cacau. Então, a proposta do projeto era justamente ir até esses assentamentos, identificar quais as espécies que podiam ser prospectadas, que estavam ao alcance delas, e ensiná-las como manipular para fazer cosméticos naturais, fitoprodutos como bioinsumos, inseticidas, alguns fitoterápicos mais fáceis de se manipular. Então, a gente iniciou dessa forma a parceria, né, com a Teia dos Povos, que foi um grande parceiro nosso, é um grande parceiro nosso, né? Então, esse projeto ele inicia lá no assentamento Terra Vista, depois ele se expande para o assentamento Terra de Santa Cruz, e aí a gente conseguiu submetê-lo para o Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo, e veio um recurso do MDR para comprar equipamentos, para que essas mulheres pudessem otimizar a extração, né, de óleos essenciais e a produção também de extratos brutos. E aí, na época, o pessoal da TEIA falou, Janaína, a gente vai precisar muito de capacitação, mas para capacitar a gente precisa de matéria-prima. Né? Até então, os professores estavam tirando do bolso e fazendo aquela coisa mesmo das vaquinhas, né, para conseguir realizar as oficinas. E aí o Instituto Arapiaú abraçou também a nossa causa, nos auxiliou, né? E aí a gente comprou a matéria-prima inicial e fizemos um evento. Esse evento aconteceu durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2019 e foi apenas um dia. E não sei se você se lembra, mas 2019 foi um ano que o tema principal da Semana de Ciência e Tecnologia foi bioeconomia. Uhum. Então, a gente pensou, poxa, mas tem tudo a ver, né? A gente está trabalhando com recursos genéticos que estão prontamente disponíveis na Cabruca, além do cacau, né? E que pode mobilizar a bioeconomia. Então, a gente mandou um layout, né, e foi aprovado, realizamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a gente teve uma surpresa muito grande, né, porque a gente não conseguiu patrocínio nem apoio financeiro de ninguém, foi vaquinha mesmo, os professores tirando do bolso. E quando a gente chegou no assentamento, tinha uma mobilização tão grande das mulheres agricultoras, tinha mais de 60 mulheres presentes, além dos alunos que foram com ônibus da universidade e dos professores parceiros. E os homens foram para a cozinha, para que elas pudessem fazer a capacitação.
Então, a gente se olhou, né, a equipe organizadora, e falou, cara, então, acho que a gente vai dar continuidade no próximo ano, né? Só que aí veio pandemia, e a pandemia mudou totalmente, né, a estrutura de um evento, não era mais possível fazer, organizar dessa forma. Eu fiquei um pouco com medo, né, junto com a equipe, afinal de contas, tudo era muito novo, fazer um encontro virtual, convidar palestrantes virtualmente, não sabia mexer em streaming, então eu só sabia do Google Meet na época. Então, a gente fez um evento novamente de um dia, né? Convidamos outros palestrantes, porque como era virtual, tinha a possibilidade de vir palestrantes de fora, mesmo sem recurso. E nisso participou o coordenador da Rede Fito, né? Que faz parte da Fiocruz. Só que, assim, quando a gente abriu as salas para as palestras, tinha participante da América Latina inteira. Que Então, para a legal. gente foi, nossa, que máximo! Então, tá aí, a gente vai expandir, porque tem essa possibilidade de se participar de outro lugar, né? Fora do Brasil. Bom, então, assim, com essa perspectiva de crescimento, já no segundo ano, a gente parou, né, e pensou, olha, se aconteceu isso no segundo ano, então no terceiro a gente pode propor algo melhor. Vamos conversar, né? A gente já tinha iniciado as atividades do nosso programa de pós-graduação em Biosistemas na universidade. Eu oriento lá, outros professores que também estão na organização orientam. Então, veio essa ideia, vamos submeter para ver se a gente pode realizar via programa, porque a gente pode estender também a parte científica do evento. Né? Porque até então a gente estava focado bastante na extensão, e esse é o intuito maior, é justamente promover essa conversa entre academia e produtores, para que a gente busque soluções na estruturação dessa cadeia produtiva. E, bom, resumindo a história, foi aprovado esse ano, ele está sendo realizado pelo nosso programa de pós-graduação. São 3 dias, né, consecutivos, com atividades intensas, com professores do Brasil inteiro, oferecendo minicursos, são mais de 13 minicursos, né? As palestras estão muito bem estruturadas, divididas em mesas temáticas. Então, a gente propõe, por exemplo, a mesa de biodiversidade, ela vai tratar desde o marco legal, o que pode, o que não pode ser prospectado, quem deve se cadastrar no CEGEM, né? O pequeno produtor precisa cadastrar que está extraindo óleo essencial ou não. Perguntas simples como essa, mas que fazem diferença na cadeia produtiva, até perguntas mais complexas, como é que a gente vai montar uma rede de farmácias vivas para atender, por exemplo, as chamadas que estão abertas do Ministério da Saúde. Né? Exatamente. E aí você toca no ponto, acho que a grande menina dos olhos desse workshop, além de, claro, toda a filosofia, é realmente a extração da medicina através da nossa mata. Né? Nós temos aí estamos na Mata Atlântica, ou seja, há uma biodiversidade incrível e uma que ainda não foi descoberta 100%. Acho que nós, humanos, descobrimos ainda um tercinho, né, de tudo que está ali preso na Mata Atlântica, no nosso ecossistema, e trazer esse contraponto de valorização da cabruca, valorização do que nós temos em espécies e linkando com a medicina, principalmente agora, né, doutora, que nós estamos nesse processo de pandemia, há muitas especulações em saber o que é um remédio que dá certo, o que não dá, se vacina não dá, então acho que os produtos naturais ganharam aí uma proporção mais representativa, né, porque as pessoas passaram a entender a medicina de uma maneira mais originária, partindo do princípio. E como é que hoje, né, hoje a universidade ela está em desenvolvimento para essa questão mesmo de descobertas científicas em relação aos produtos, às plantas, o que o workshop promete divulgar em termos de lastro do que já está encaminhado aí dentro da universidade. Bom, então, você sabe que o apelido carinhoso da UFSB é a Universidade Federal da Mata Atlântica, né? Que lindo! Justamente pelos aspectos que você já falou muito bem. Nós estamos numa microrregião que é caracterizada por possuir a maior diversidade florística por hectare, né? Então, tem muitos trabalhos que já foram publicados a respeito, com alto nível de endemismo. Então, a gente tem muito ainda a prospectar, muito ainda a descobrir. E, além disso, né, soma-se a isso, nós estamos num lugar muito rico em conhecimento tradicional. Isso aqui é terra de povos originários.
né? Então, a gente tem tanto os tupinambás, os pataxós, os povos indígenas que trazem o conhecimento do uso ancestral dessas ervas, como também os povos de origem africana que vieram para cá e trouxeram também as ervas deles, isso veio somar muito, e os povos europeus, né? Então, assim, essa diversidade de conhecimento também é proposta da nossa universidade, tanto que a nossa terceira mesa é uma mesa que a gente chamou carinhosamente de Ouça o Mestre, onde a gente convida 3 mestres dos saberes, justamente para falar, né, um pouco sobre a tradição ancestral, sobre como eles utilizam as ervas, tanto no cuidado da saúde, como na parte ritualística, que a gente não deve esquecer. Né? Então, esse ano a gente tem 3 convidados especiais, a pajé Nádia Cauã Tupinambá, que é uma grande parceira também do projeto, a mãe Ilza, que é daqui de Ilhéus, né? E o pajé Otto Paiaiá, que é da Chapada Diamantina, que também vai trazer o conhecimento do Cerrado para a gente. Então, é uma mesa também que vai ser muito bonita, né? E a gente fala que é uma mesa de prosa e de bênçãos, porque quando a gente trabalha com bioprospecção e biotecnologia, eu ainda dei uma aula hoje de manhã na pós-graduação sobre isso. A base do nosso conhecimento, ele é ancestral. Então, é impossível você trabalhar com bioprospecção, a gente não cria nada. A gente trabalha em cima de modelos naturais. Nós somos inspirados pela natureza o tempo inteiro. E os povos originários que estavam aqui são detentores desse conhecimento ancestral. Então, a gente bebe na fonte e depois a gente prospecta cientificamente. Aí Essa é a você fala ideia. disso, aí eu vou mandar um alô especial para a Beatrix, né? Ela trouxe aí recentemente uma pauta para a gente com relação ao cacau ancestral, que o cacau tem essa energia, esse contexto de mais medicinal do que simplesmente a gente observa hoje o chocolate, né? Quem observa o cacau percebe, quem estuda um pouquinho toda essa cultura, toda essa essência medicinal, ancestral, espiritual que ela conecta. E falar de medicina, quando a gente amplia o nosso conhecimento para a medicina, nós não estamos nos referindo àqueles medicamentos de laboratório cheios de farinha de trigo que botam, não. Estamos falando da medicina plena, essa que origina do espírito, do corpo e da mente, que são os 3 pilares, né, da sustentação humana. Que são os nossos, digamos assim, é o que vai nos auxiliar a sermos seres, né, em sua completude. Então, assim, o cacau é muito interessante, porque as civilizações pré-colombianas, elas utilizavam o cacau como uma medicina sagrada, de fortalecimento e conexão dos guerreiros, né? Então, os guerreiros dessa faixa amazônica peruana manipulavam o cacau justamente para consagrar antes das grandes lutas dos povos. Então, esse efeito de conexão, né, o teobroma, o alimento dos deuses, que faz essa conexão, né, entre o seu coração, porque disse, né, na sabedoria ancestral, que é uma conexão direta entre o coração e o grande espírito. Né? Então, tem todo esse aspecto também que a civilização pré-colombiana e o conhecimento tradicional dos povos originários trazem para a gente, e aí na ciência a gente tenta pegar um pouco desse conhecimento e prospectar num novo medicamento. Que maravilha! Eu acho que essa conexão que nós precisamos difundir, divulgar, essa nova visão, não é nova, né, doutora, mas é uma visão que nós precisamos torná-la moderna para que se haja um entendimento pleno, que a medicina ela está, sim, interligada com a espiritualidade, com a religião, ela está assim, a ciência não aniquila a religião, muito pelo contrário, ela é complementar, né? Ela não é um fator que se trabalha nos opostos. Um segue o direcionamento do outro. E o workshop vem trazendo essa pegada, né? Trazendo essa ciência, esse contexto. Explica aqui para os nossos seguidores como é que faz para se inscrever exatamente, como será o procedimento, né? Serão 3 dias, de 3 a 5 de novembro. São 3 dias de evento, né? Vocês podem seguir o nosso Instagram, @work_plantas medicinais, tá? E lá vocês têm passo a passo, na bio tem um link de acesso direto, porque a gente usa o sistema da universidade, o SIG Eventos, né? E ele direciona para a página onde vocês vão fazer a inscrição no sistema. Não se assustem, fez a inscrição no sistema, ainda não é a inscrição do evento.
quando você inscreve no sistema da universidade, para os membros externos, sobretudo, né? Porque os alunos da UFSB já sabem da história. Depois que você se inscreve, vai receber um e-mail de confirmação, como todos os outros sites que a gente se cadastra. Recebeu esse e-mail de confirmação, você vai lá, confirma e volta para a página do evento. E aí sim você vai clicar em inscrição. E você vai ver também que a gente colocou um vídeo com o passo a passo para se inscrever nos minicursos. Lembrando, são 13 minicursos que vão acontecer no dia 3, de manhã e de tarde. Então, o participante ele pode se inscrever para um minicurso de manhã e para um minicurso à tarde, vai ser certificado, o link de acesso vai ser apresentado 24 horas antes, vai ser enviado para o e-mail que foi cadastrado. Então, não se preocupem, porque essa é a pergunta mais comum que chega. E o link de acesso? Vocês vão receber 24 horas antes, né? É certificado, o que mais? Pode se inscrever em 2, de manhã e de tarde, mas tem que correr, porque as inscrições, tem algumas que já se esgotaram, então tem que correr aí para conseguir alguma vaguinha. E a gente vai ter minicurso que vai falar desde a parte de cultivo das plantas medicinais, como escolher o substrato ideal, qual a planta que é melhor você usar uma propagação vegetativa do que uma propagação seminal. Vamos ter minicursos de prospecção, ensaios citotóxicos, para saber se um óleo essencial, por exemplo, pode induzir uma mutação celular. Porque a grande questão hoje é que as pessoas, a gente precisa popularizar, né? A gente precisa abrir o conhecimento, mas a gente precisa compreender que uma estrutura molecular tão complexa, né, como esses metabólitos secundários que a gente utiliza, eles também têm seus efeitos adversos celulares. Né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Quando a gente vem para a pandemia, né, e essa busca, essa necessidade de ir atrás de uma medicina alternativa, fez com que as pessoas utilizassem sem muitos critérios os compostos, né, ativos, os fitoterápicos, os óleos essenciais, né? E existe um efeito secundário, um efeito adverso que precisa ser discutido. Então, a gente vai ter um minicurso para falar justamente sobre isso, um minicurso para prospectar óleos essenciais da Mata Atlântica exclusivamente. Vai ter um minicurso também para quem não gosta muito dessa coisa de laboratório e cultivo, nós teremos minicurso para bordados intuitivos de plantas medicinais, minicurso de bonecas, sabe? Tem uma bonequeira super famosa, que ela é famosa no mundo inteiro, ela já deu minicurso na China, em Dubai, na Holanda, e ela topou participar do nosso workshop 0800. Né? Para fazer bonecas? Vai fazer bonecas de pano, bonecas eslavas. Que lindo! Mas essas bonecas, elas são preenchidas com ervas medicinais. Então, são bonecas ancestrais, né, do leste europeu, que elas usavam para cura com plantas medicinais. Então, tem toda uma história de ancestralidade. Gostei disso. E tem um minicurso maravilhoso, que já é o 3º ano que acontece, né, de fitocosméticos com a Dalila, da Lilás Fitocosméticos, que é nossa parceira desde a primeira edição, e que esse ano vai trazer justamente os fitocosméticos e um debate, né, sobre a autenticidade da beleza e como é que isso pode nos empoderar, né, para a aceitação da nossa beleza natural. Então, vai ter muita possibilidade, muita escolha, a gente vai ficar mesmo com dificuldade para saber qual minicurso se inscrever. Bom, aí a gente tem à noite, né, no dia 3, às 19 horas, uma palestra fantástica sobre ecoinovação com o professor Glauco Vilas Boas, da Fiocruz. Né? Hoje, ele é o coordenador do Centro de Biotecnologia e Inovação na Fiocruz, que trabalha apenas com fitomedicamentos. Né? E ele vai trazer essa temática às 19 horas pelo YouTube, no canal oficial da universidade, Auditório Virtual UFSB. Tá? Então, mas se inscrevam, porque é aberto no YouTube, mas quem não se inscrever não tem certificado. Né? Então, se inscrevam no evento. Que maravilha. É gratuito? Paga alguma coisa? Como é que é essa questão? Gratuito, online. Então, não tem desculpa, é só reservar um horário. Na terça-feira, Caliana, pela manhã tem essa mesa da biodiversidade, que eu já falei, né?
que a gente vai falar desde o marco legal, a prospecção, as possibilidades e potencialidades dos recursos naturais, né? A implantação de como que fala? Esqueci agora o nome, meu Deus. Farmácias vivas. Deu branco. E aí, no período da tarde, a gente tem a apresentação dos trabalhos selecionados, porque nós abrimos esse ano, né, para submissão dos resumos científicos, então esses trabalhos selecionados vão ser apresentados no período da tarde. Aí a gente encerra às 17 horas e voltamos na sexta. Na sexta-feira, pela manhã, tem uma palestra muito boa também, uma não, né, 3, porque é uma mesa que vai falar de processos e de tecnologias. Essa mesa, que foi denominada, né, como tecnologia, ela vai trazer tanto a parte do cultivo no campo, como fazer para otimizar, porque planta medicinal não segue a mesma lógica de uma planta alimentícia. É importante a gente saber. A planta alimentícia, o que eu quero, né, é o produto da frutificação ou a biomassa, né, a parte aérea. Mas a planta medicinal eu quero um metabólito. Então, para eu ter esse metabólito é muito mais complexo. A planta, a maioria das vezes, não passou pela domesticação, pelo melhoramento. Às vezes eu vou colocar ela a campo, vou fertilizar o solo e no final das contas eu não vou ter o composto ativo de interesse. E isso acontece muito. Então, quem vai discutir isso com a gente vai ser o professor Ilio Montanari, que vai vir lá da Unicamp e vai trazer, ele é fantástico. Eu costumo dizer, eu babo nas palestras dele, porque depois da palestra dele, eu mudei todo o foco do meu doutorado. Eu falo para ele, sabe, professor, o dia que eu assisti a tua palestra, eu falei, eu vou para o melhoramento genético, porque se eu for mexer com planta medicinal, eu preciso ir para isso, para esse lado. E aí a gente tem o professor Rui Macedo, que tem também um centro de inovação na Universidade da Paraíba, voltado para a produção de plantas medicinais, e ele vai falar um pouco sobre os processos no laboratório, para padronizar os insumos farmacêuticos. Vai ser muito legal. E a gente finaliza essa mesa com uma das maiores empresas produtoras de Guaraná hoje no Brasil. Eu falei uma das, mas é para ser humilde, né? Porque eles são maiores produtores de Guaraná, que é a Brasbio, né? E eles vão falar um pouquinho sobre a importância dessa parceria, universidade, empresa, assistência técnica, e sobre a produção do Guaraná aqui no Baixo Sul da Bahia, porque nós somos os maiores produtores de Guaraná no Brasil. Que legal, tá vendo? E Guaraná é uma fonte de energia maravilhosa, né? A nossa região aqui é muito rica, né? Muito, muito rica. E aí, no período da tarde, a gente tem essa mesa da ancestralidade, que eu já falei a respeito, com 3 mestres de saberes maravilhosos, né? E a gente tem um encerramento com a premiação dos melhores trabalhos e as menções honrosas. Então, é muito intenso, muita coisa acontecendo, com o apoio da PROEX, né, a nossa Pró-Reitoria de Extensão, que está dando todo o suporte, e da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, que eu não posso deixar de citar. Que legal, gente. Ó, doutora Janaína, informações valiosíssimas. TV Cacau vai acompanhar, tá? Vou aí fazer a inscrição. Vou aguardar vocês. Fora pode, né? Esses cursinhos aí eu amei. Acho que nós vamos acompanhar de perto, sim, para poder estar aí transmitindo. E o 4º, 5º, 6º workshop que chegar. Contem sempre com a TV Cacau para estar divulgando esse conhecimento que traz a essência da nossa mata, a essência e a potencialidade da nossa região, e com a universidade, em parceria com essas temáticas que favorecem, fortalecem a nossa região cacaueira, guaranazeira também, né? Assim, Guaranazeira agora. Nós vamos fazer outras, né? Vamos transformar isso aqui numa potencialidade medicinal, é isso que a gente quer. Multicultura agro, medicinal também. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, e sucesso nesse workshop que a TV Cacau vai estar acompanhando de perto, junto com vocês. Eu aguardo vocês, Caliana. Muito obrigada pela confiança e pela parceria da TV Cacau. Aguardo todo mundo, hein? Coisa boa! TV Cacau produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.